Não começou a gravar ainda não. Bota isso, agora tá gravando normal, tá? Aí ao final não precisa fazer nada. Você vai terminar ali, botar Leave Meeting, aí vai fechar, vai abrir uma pop-up que vai mostrar ali a conversão do vídeo, entendeu? Aí Tá vai ali bom. direitinho, termina aquilo ali, vai salvar no teu computador, aí você me manda, tá bem? Tá bom. Combinado. Entendi. Legal. Gente, acho que todo mundo é de casa aí, né? Não, não, Robson parece que é roxo novo aí. Quem tá pela primeira vez aí, Gabriela, Robson, é isso? Robson? Robson só entrou de. Gabriela, primeira vez sua? Oi, bom dia. Eu participei e consegui assistir a primeira aula. Aí estou assistindo as gravadas para entrar, para participar mais ativamente. Você já esteve aqui com a gente alguma vez, né? Isso, só uma vez. Seu sotaque, você não é do Rio, nem de São Paulo, você é do Sul, é isso? Rio Grande do Sul, exatamente. Muito bom. Muito bem. Ah, lembrei de você. Você era aquela menina que trabalha na prefeitura? Não, não, Perdão, então. Regiane, tá não sou contigo. eu. Queridos, obrigado pela presença aí de manhã cedinho. Vamos lá? Tá contigo, tá, Obrigada. Regiane? Bom dia, pessoal. Vamos nós aqui seguir na nossa jornada de dia. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo? Já? Estão vendo? Foi? Então, qual é a... Deixa eu só... Ainda não foi, né? Tô vendo sim, cara. Tô vendo sim, Regiane. Não, Agora mas não estava... Como é que é? Não estava grandão. ótimo. Tá? E você tá vendo o pessoal do lado ou tá só vendo a sua tela? Então, agora eu só tô... Peraí. Eu tô vendo aqui do lado, pequenininho. Agora, Marcelo, Boa, é isso mesmo. quando eu gravo assim, quem for ver o vídeo não vai conseguir ver o PPT direito, porque vai ficar... Vê sim, vê sim, vê sim. Vê? Bom, Então, tá bom. eu não sei. Realmente eu vou até checar isso, mas vida que segue, vai embora. Vai deixar assim, tá bom, então. Então, já que nós já nos conhecemos, eu vou dar uma pulada nessa introdução, né, que é pro forma, tá? Então, qual que é a ideia hoje? A gente, na nossa última aula, a gente tinha falado sobre as normas GRI. E aí, no final da aula, ficou um pedido para a gente voltar ao tema, que era a definição dos temas materiais para um relatório anual de sustentabilidade. Então, a gente hoje vai falar mais a fundo sobre como uma empresa pode definir os seus temas materiais, tá? E aí, a partir da próxima aula, a gente segue lá o nosso, né, a nossa programação normal. Tá? Então, aqui só recordando rapidamente, a gente na última aula falou sobre quais os princípios de um bom relato, que tem princípios que são de conteúdo, que é o conteúdo mínimo para um relatório GRI, e quais os princípios que falam sobre a qualidade do relatório. Sobre o conteúdo, eu tenho 2 fatores com os quais eu não consigo fazer um relatório, que é o mapeamento e a inclusão e engajamento dos meus stakeholders e a definição dos temas materiais do relatório. Aí eu trouxe aqui para vocês uma dica, assim, para quem, assim, não sabe como é, não viu, ou seja, todo relatório que é de sustentabilidade, que segue as normas GRI, mas ele é obrigado a apresentar como a empresa definiu os seus stakeholders, como que ela engajou os seus stakeholders e como que ela definiu, né, os temas materiais, certo? Então, se você for no sumário GRI, que todo relatório tem também, você, nesses indicadores, você vai ver que ao longo de cada relatório vai ter uma marcação com o númerozinho. Então, você vai atrás desse conteúdo que você vai ver como cada empresa fez o seu. Então, você consegue fazer um benchmarking, né? Então, por exemplo,
né? Mas quando eu comecei a fazer relatório, a gente ia nos outros relatórios do setor elétrico, né? No caso da Light, a gente via como que as pessoas faziam, né? Então, acho que é uma boa dica, né? Então, ou seja, todo relatório você vai encontrar. Pode ser que não esteja no corpo do relatório, mas ele vai ter um link dizendo onde está. Pode estar no site da companhia, pode estar no relato integrado, como chamam alguns, tá? Então, você sempre vai encontrar esse tipo de informação, tá? Então, trazendo aqui, vamos falar então, ou seja, de novo, né? O que é a materialidade, né? É você definir temas, ou seja, é você no teu relatório você trazer informações, né, que cubram todos os impactos da tua companhia, mas inclusive sobre os aspectos socioambientais, porque sobre os aspectos econômicos geralmente você já fala, né? Então, quais são os teus impactos e como que isso pode influenciar a decisão dos teus stakeholders? Acho que fazendo o link com o que o Rubem falou no sábado sobre a materialidade da contabilidade, né? É mais ou menos a mesma coisa, ou seja, você tem que dar informações tempestivas que permitam que o teu stakeholder, que quem está lendo aquele documento, que ele entenda o que você, mais do que o que você fez, o que você pretende fazer, como que ele consegue avaliar a tua empresa para tomar alguma decisão, tá? Então, voltando, então você primeiro tem que saber quais são os teus stakeholders e você tem que engajá-los para poder captar, né, o que eles querem saber, sobre o que eles acham importante que a tua empresa fale. Então, eu estou trazendo aqui alguns exemplos, tá? Então, eu cito aqui porque pode ser via painel de especialistas, via engajamento formal, pode ser, mas só que pelo levantamento de informações nos canais de interação que a companhia já possui com os seus stakeholders, ou sobre uma consulta direta, né? Ou seja, é uma pesquisa que você manda, tá? Então, assim, acho que todos sabem, né, que eu trabalho na Light, vou fazer agora 20 anos de Light, então eu acompanho esse processo da Light desde a sua origem, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de como a Light começou a definir os seus temas materiais, né? A primeira vez que nós definimos, porque nós começamos a fazer relatórios GRI em 2017, tá? Então, no primeiro relatório, a gente não tinha os temas materiais. Então, a gente apresentou da forma, né, aquilo que nós queríamos falar, né? Mas só que faltava essa. Então, a gente explicou qual o método, mas não tinha uma metodologia definida. Aí, a partir de 2008, com a ajuda de uma consultoria, né? Então, a gente fez o nosso primeiro engajamento, que é o que a gente chama aqui de painel de especialistas, tá? Que é você reunir diversos especialistas que representem diversos segmentos da sociedade para trazer, né, que a gente até tem falado bastante, para trazer diversidade à discussão, né? Então, nós nos reunimos, fomos na sede dessa consultoria, né? A também foi presidente, diretor, só que a Light não pode falar nada, ela só escuta, entendeu? Então, é um painel de especialistas onde a consultoria faz aquela mediação. Então, qual a metodologia? Ela provoca temas. Então, a consultoria fez um trabalho prévio, né? Então, ela já definiu assim, para a Light, né? Mas quais seriam os grandes blocos de discussão para aquele grupo? Primeiro, falar sobre o negócio, né? Quais são os impactos do negócio, quais são os temas materiais para o negócio, sempre levando em consideração a visão da companhia e do stakeholder ao qual ele estava representando, né? Então, foram 4 etapas nesse engajamento. Falamos sobre o negócio de uma forma geral, né, que é você gerar e distribuir energia. Falamos sobre os aspectos do Rio de Janeiro, que é a segunda área de concessão mais complexa
do país, né, com todas as suas especificidades. Então, aqui dá bastante pano para manga, né? A gente tinha a gente tinha um especialista que é o saudoso André Urani, que foi meu professor na faculdade, que ele já é falecido, que era um cara que vivia muito o Rio, né? Nós também falamos especificamente sobre as questões ambientais, né? A gente tinha uma pessoa que era especialista ambiental, e depois teve um painel mais livre, onde eles discutiam entre si sobre temas que a consultoria não tinha trazido. Então, a partir desse trabalho, a consultoria compila isso tudo, né? Faz os nexos entre as ações citadas e dá uma lista de temas que a companhia deve falar no seu relatório anual, tá? Então, mas esse é um método, que é o de painel de especialistas, tá? Que ele também vale como ele tem um processo, ele tem uma metodologia, e que aí você vai no teu relatório e você descreve como você fez, certo? Aí vamos passar, então aqui que é é a forma de engajamento que eu entendo que é a mais completa, né? Que eu já nem sei se hoje em dia se ela é comum, tá? Porque a Glaucia outro dia me falou que já não é tão comum fazer desta forma, tá? Mas no passado era o mais, assim, mas a gente quando fez era assim o must, tá? Então, esse engajamento formal que foi já em 2009, então ele vai seguir todas as etapas necessárias, ele seguiu, mas ele se baseou na norma AA1000, né, que é uma norma que até outro dia, né, mas tinha uma pessoa lá no nosso núcleo SG procurando, tá, que ela fala sobre como fazer engajamento, como mapear, como você relatar, né, de uma forma mais interessante para, né, mas só para os seus stakeholders, seria isso, né? Então, quais são as etapas desse engajamento formal? Primeiro, né, qual que é o primeiro passo? Mapear, né, mas quais são os stakeholders da companhia. Na época, a gente tinha um GT de sustentabilidade, que era formado, por um representante de cada área da Light, né? E aí nós mapeamos, junto com cada área, com cada superintendente, quais eram os públicos, mas quais eram as partes interessadas, mas só com as quais eles se relacionavam. Então, a gente teve uma lista longa de 343 pessoas, empresas, seja o que for, tá? E aí, depois disso mapeado, foi feita uma dinâmica com todos esses mesmos superintendentes. A gente foi para uma sala da Light, todos juntos um dia. Foram dadas fichas onde tinha o nome de cada stakeholder, né, mas só cada um dos 300 e tal. E os representantes, eles avaliavam aquele stakeholder de acordo com esses critérios, porque ele ia medir, porque com qual objetivo? Mas só que medir qual o impacto daquele stakeholder para a Light, né? Para eu poder ir afunilando, ter um filtro. Então, são vários filtros, né, que eu estou descrevendo aqui, acho que não vale a pena, né, falar sobre cada um, mas são filtros ou de dependência, proximidade, influência, mas só daquele stakeholder para... desculpa, passei. Daquele stakeholder para Light, tá? Então, aqui era um grau de impacto, baixo, nulo, médio ou alto. Então, depois disso feito, a consultoria, né, de novo, que nos auxiliava, fez um corte, porque ela pegou todo mundo que tinha, no mínimo, alguma avaliação de alto impacto, né, para a gente ir tentando afunilar, mas só que quem que a gente ia chamar lá para o nosso evento. Então, das 300 e tal, a gente chegou a um primeiro corte, que foram 217 partes interessadas. Aí nós levamos para a validação da diretoria, porque a diretoria tem que estar sempre envolvida nesse processo, e a diretoria incluiu mais alguns nomes, do tipo, olha, faltou fulano, acho que eles não lembraram, né, de tal. Então, a gente teve uma lista bem grande de pessoas e que nós convidamos a todas para um evento presencial na Light, tá? Então,
mas só que desse total foram no dia lá na Light 61 pessoas, tá? Representantes dessas partes interessadas, que foram classificados nessas partes interessadas. Então, aqui nesse processo, a gente já começa a definir quais são as partes interessadas, ou seja, quais são as principais partes interessadas da companhia. Então, já sai aqui. Então, eu vou dizer, academia, associação de classe, entidade de classe, cliente, comunidade, regulador, poder público, certo? Então, isso é uma primeira etapa. Ou seja, eu já mapeei quem são e eu já os classifiquei. E agora eu vou para a dinâmica, que é a dinâmica onde eles estiveram na Light presencialmente para definir os temas materiais, tá? E aí, como que eu sei? Porque eu estou partindo do zero, né? Então, quais são os temas materiais? Aí, de novo, entra o GT de sustentabilidade. A gente sentou e, naquele brainstorm, né, pensando qual que é o negócio da companhia. Então, quais são os temas, quais são as perguntas que nós podemos fazer para as nossas partes interessadas para que eles possam avaliar a Light, né? Então, a gente mapeou 119 questões, levamos um dia lá na diretoria e a gente tinha que chegar em um bom número para aquele evento presencial. A gente não poderia levar 100 questões, 30 questões. Não, então vamos definir que vão ser 20 questões. Então, a gente fez um filtro, juntou, editou, montou e chegamos a um questionário validado pela diretoria com 20 questões que nós iríamos fazer para os nossos stakeholders, tá? Então, no dia do nosso evento, que foi o engajamento presencial, nós montamos num salão grande, várias mesas redondas. Então, na primeira dinâmica, eu tinha uma mesa onde eu tinha integrantes das partes interessadas misturados, tá? Mas que a ideia era justamente não juntar a parte interessada, era separar, tá? E em cada mesa tinha também um representante da Light que, de novo, ele vai só como ouvinte, porque é para captar o que a pessoa acha, né? O cara pode estar falando, né? A gente não está concordando com nada, mas a gente fica calado escutando, tá? Então, como foi feito? Então, nessa primeira dinâmica, o participante pega aquele questionário que tem as 20 questões, mas ele vai avaliando qual o grau, de novo, de relevância de cada questão. Acho que, assim, abrindo parênteses, isso tudo que eu estou contando é um método de pesquisa que, na época, foi desenvolvido pela consultoria que nos auxiliava, certo? Então, isso tem tudo um método, né? Então, mas de novo, então eles pegaram o questionário, né? Mas só que cada um avaliou, mas eles tinham que discutir no grupo e chegar a um consenso para que eles apresentassem na plenária quais as 3 questões mais relevantes e quais as 3 questões menos relevantes, tá? Porque isso tudo no final vai virar uma conta, né? Vai ter uma nota para quem é mais relevante, para quem é menos relevante, para a gente chegando nos temas materiais. Então, na plenária, eles levavam, né, quais as 3 questões mais relevantes, quais as 3 menos relevantes, e também tinham a oportunidade de levar questões adicionais, ou seja, olha, lá no questionário que vocês apresentaram, ficaram faltando, mas só que tais questões, tá? E quais os pontos fortes e fracos que nós entendemos da companhia, tá? Então, mas essa dinâmica foi feita de manhã. Então, fizemos essa dinâmica, tivemos intervalo. Aí vai para a segunda dinâmica, né? Aí a gente já... Rê, Oi, posso querida? te interromper com Claro. uma pergunta aqui do YouTube, tá? Do Igor Figueiredo Leite. Ele pergunta se tem, como você terminou ali de sustentabilidade, ele falou se você poderia dar sua opinião sobre o projeto da IFRS, sobre um relatório de sustentabilidade. Eu não sei se entra naquele pedaço ou se você quiser fazer... Não, então, isso, na verdade, é um tema amplo, assim, porque que não tem a ver, assim,
para dizer que não tem a ver, porque tudo tem a ver, mas na verdade é porque a IFRS está propondo ser o consolidador que vai definir um padrão internacional, né, com base em tudo, GRI, SASB, todos os que existem, tá? Para tentar unificar, como existe mas só com as normas contábeis, tá? Não tem a ver com o tema né, que nós estamos falando aqui, mas embora eles digam o seguinte, porque a materialidade que a IFRS estava propondo era uma que não é essa, é a que já vem pré-definida. Então, por exemplo, mas para mim assim, seria uma materialidade que não é tão profunda, porque não vai pegar, mas só que todos os aspectos estratégicos, né, ou as especificidades relacionadas àquela companhia, que é o que você quer pegar quando você faz o engajamento dessa forma. Ela vai, assim, porque se ela mantiver a ideia que ela propôs lá na consulta pública, fica mais simples, digamos, entendeu? Assim, para mim, né? Mas é a minha opinião, né? Que nem perguntou, tá? Então, vamos seguir aqui. Então, qual que foi a segunda dinâmica? Aí a gente já monta as mesas, mas só que agrupando os stakeholders, ou seja, todo mundo que é fornecedor está numa mesa, todo mundo que é da comunidade está, mas só que em outra mesa, porque aí certamente a discussão muda, né? Porque são os iguais, né? São os mesmos, mas só que stakeholders falando sobre a companhia, tá? Então, tem uma nova rodada, tá? Então, eles preenchem um novo formulário falando sobre quais os pontos fortes e fracos do relacionamento dele com a companhia. E também sugerem 3 questões que não foram contempladas naquele questionário inicial, tá? Ou seja, é um método que você vai... tipo aquelas perguntas, né, que você faz às vezes, quais que você gosta mais, qual que você gosta menos, que você vai cruzando tudo e, no final, você prioriza, né? E você acrescenta questões que não foram tratadas pela Light lá naquele que a gente mapeou, tá? E aí, na segunda dinâmica, tem uma nova plenária, aí já com os grupos iguais, e que, de novo, eles trazem também pontos fortes, fracos e questões e as questões adicionais, tá? E aí, na terceira dinâmica, tá? Que aí... mas eles individualmente, né? Mas eles pegam aquele questionário, de novo, as 20 questões, então ou seja, eles já passaram um dia discutindo. Então, eles vão, tipo assim, eles vão revalidar, não sei se esse termo existe, eles vão validar novamente as suas respostas, e aí eles já vão incluir também as novas perguntas, todas as questões que, ao longo do dia, foram mapeadas mas só que como pontos que estavam faltando mas só que ser avaliados, a gente incluiu numa nova fichinha, então eles também vão dar grau de relevância. Então, ou seja, tentando resumir, eu, Light, mapeei 20 temas, né? Aí eu levei esse tema para discussão, para reflexão, e levei os meus stakeholders a propor novos temas. Então, ao final do processo, mas ele vai dar grau de relevância, não só para os temas iniciais que eu propus, como também para os novos temas que foram surgindo ao longo do dia, tá? Então, com base nessa discussão, de novo, todo um método de cruzamento, de pontuação, de ranqueamento, aí a consultoria nos traz a nossa matriz, onde todo esse processo de engajamento, ele vai entrar aqui no eixo vertical. Ela vai plotar aqui, mas só que as questões por relevância para os stakeholders, seja alta, média ou baixa relevância, tá? E no eixo horizontal, ela traz a visão da companhia, tá? Porque ela vai olhar aquela mesma lista longa, porque a mesma lista longa, tá? Ela vai ver qual que é o impacto na companhia daquela lista, ou seja, qual é a relação com o meu plano estratégico, qual que é a relação com os objetivos que foram definidos pela diretoria,
tá? Então, ao cruzar isso tudo, nós chegamos à nossa matriz e os temas, digamos, mais materiais, que são os que eu digo que no meu relatório anual eu tenho que reportar, são os que estão no meu quadrante superior direito. Porque, ou seja, no fundo, todas essas questões, elas de alguma forma vão ter um impacto ou sobre a companhia ou sobre o stakeholder, tá? Mas justamente é a definição da materialidade, por exemplo, mas eu ontem estava numa reunião com a auditoria que vai auditar o meu relatório anual. Então, mas ela me pede, Regiane, qual é a materialidade da Light? Porque na auditoria eu vou dar prioridade, ou seja, o que está lá no teu quadrante superior direito, que é o que é mais material, é aquilo que a companhia tem que apresentar de forma robusta, que os indicadores têm que estar mais detalhados, porque é o que é mais material, assim, é por definição, tá? Você quer falar sobre tudo? Você fala sobre tudo. Mas sobre o que é mais material, você tem certas obrigatoriedades e que até só pela norma GRI, porque está lá dizendo, para quem segue o padrão, o padrão essencial, por exemplo, o padrão abrangente, eu tenho que, no mínimo, ter os indicadores dos meus temas materiais, tá? Então, passado esse engajamento formal, tá? Então, aqui eu vou entrar agora como que a gente faz hoje, né? Então, nós fizemos esse engajamento formal em 2009, tá? E de lá para cá, nós fizemos mais de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, a gente faz uma revisão, tá? Da nossa matriz, tá? Sempre partindo do quê? De uma lista longa, que geralmente é a minha última lista de temas materiais, e vou aplicando filtros, ou seja, eu vou fazendo revisões, né? Eu vou atualizando um benchmarking, quais são mas eu vou atualizando a minha estratégia, né? Eu vou vendo, né, sempre o que meus stakeholders querem falar sobre o que eles querem saber, tá? Então, nos últimos anos, a gente tem feito assim, que eu vou compartilhar com vocês, que é o que eu chamo de você mapear os teus temas materiais, não necessariamente por um novo engajamento formal ou por uma nova dinâmica, mas pelos canais de interação que você possui, né, com os quais você fala com os teus stakeholders sempre, toda semana, todo mês, todo dia, tá? Então, de novo, para eu construir a minha matriz, eu preciso ter a minha visão externa e a minha visão interna, tá? Qual é a minha visão externa? Eu considero, abrindo aqui, eu tenho a minha demanda dos meus stakeholders. Como que eu levanto isso? Eu, na Light, eu tenho 11 canais de interação, tá? Então, citando, eu tenho ouvidoria, mas eu tenho RI, eu tenho call center, eu tenho regulação, que é quem interage com o órgão regulador. Então, ou seja, eu mapeei na Light 11 canais, tá? Pode ser que surjam mais, tá? Eu tenho também, como visão externa, quais são os temas materiais atuais para o setor elétrico, tá? Que é um pouco trazendo, por exemplo, isso que a FRS, né, está propondo, né, o que a SASB faz, que é que são os temas materiais do setor, tá? Então, eu mapeio quais são as demandas anuais dos meus stakeholders, os temas que eles têm demandado da companhia, quais são os temas materiais para as demais empresas do setor elétrico, tá? Para a visão interna, né, o que eu considero? Eu tenho 2 blocos também. Eu tenho um bloco que é de documentação, né, mas o que a gente chama de documentação? Eu vou ver qual a relação dos temas materiais com os meus riscos estratégicos, porque todo ano eu tenho a minha definição dos meus riscos estratégicos, eu tenho a minha matriz de risco. Então, eu vejo qual a correlação dos temas materiais aqui,
Eu tenho um tema longo, uma lista longa. O que são os temas materiais, digamos? Direitos humanos, atendimento ao cliente, especificidades da minha área de concessão, perdas, inadimplência, tá? Segurança, tá? Então, são os meus temas materiais. Então, eu tenho essa lista e eu vou vendo qual a relação desses temas com os meus riscos estratégicos, com o meu planejamento estratégico, porque eu tenho as minhas diretrizes, né, estratégicas. Então, como que esses temas falam com os meus temas estratégicos, quais os impactos, ou seja, mas esses temas, qual o grau de impacto dele junto aos meus stakeholders, né? Então, mas esses temas têm impacto, mas só que para os stakeholders da Light, para a minha comunidade? E como que os temas materiais falam também, aqui eu trago a visão de como incorporar, né, os ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. De novo, a Light, como empresa, que ela é signatária do Pacto Global, ela tem que prestar contas de como ela contribui, então, como que ela atua, né, junto né, mais aos ODS. Então, eu, na análise da minha materialidade, eu também trago os ODS, qual a relação dos ODS com os temas materiais e com o negócio da companhia, porque tudo começa a se falar, tá? E aí tem uma outra etapa que eu pego os temas materiais e faço a entrevista com gestores executivos, né? Mas onde eles dão graus de relevância para aqueles temas, né? O que para eles aqueles temas impactam no negócio da companhia. Então, qual o método que nós definimos, né? Então, eu vou ter isso tudo mapeado, isso tudo plotado, tá? Eu dou um peso, porque é uma matriz, né? Matemática, né? Então, eu dou um peso de 50% para a visão externa e dou 50% para a visão interna. Como que eu defino aqui... Gente, só um segundo. Só um minuto. Desculpa, a gente é que começou... mas só que a aula no quarto eu estou escutando a professora. Então, aqui. Então, de novo, como que eu defino, né? Porque para fazer a matriz, mas eu preciso ter uma análise numérica, um peso, né? Então, eu vejo o seguinte, digamos, tá? O tema perdas, né? Então, eu vejo nos meus 11 canais, né? Eu vou ter 11 canais plotados. Quantas vezes o tema perdas aparece para cada canal? Então, digamos, eu tenho um canal que é do cliente, eu tenho um canal que é do fornecedor, que é da ANEEL. Né? Digamos que eu só tivesse 3 canais. Os 3 canais citam perdas, querem saber sobre as perdas da Light. Então, a nota dele, digamos, vai ser 1 para compor. Não, eu só tenho um canal que citou a Light. Então, a nota dele vai ser 0,33. Tá? Então, não sei se está claro para vocês, que aí eu vou atribuindo a pontuação de acordo com a frequência que cada tema vai aparecer dentro de cada um desses aspectos que a gente está avaliando, tá? Então, ou seja, quantas vezes dentro desses 11 canais ele vai aparecer? Quantas vezes dentro das 8 análises que eu fiz? Quantas vezes dentro desses 4 blocos de documentos ele aparece, tá? Então, eu vou ter uma matriz, cada tema vai ter uma notinha para cada uma dessas avaliações, eu cruzo e chego na minha matriz, tá? Que, obrigatoriamente, de novo, ela tem que ser validada pela diretoria, tá? Eu vou trazer aqui, mas essa é a matriz da Light. De novo, tive a visão externa, tive a visão interna, e aí eu ploto, tá? E os temas, vocês veem, são muitos temas. Aí os temas que estão no meu quadrante superior
são os meus temas materiais. São muitos, são muitos. Tem gente que apresenta 6, tem gente que apresenta 20. Assim, como é uma conta, você não tem como fugir, tá? Vai ser o que der como resultado na matriz. Ficou claro, gente, como é que é essa conta? Eu acho que é o mais, né, que acho que é a dúvida que geralmente surge é como a gente plota de fato os valores, né? Giane. Diga. Sim. Me chamou a atenção não ter no tema materialidade, qualidade da energia. Me chamou a atenção. E a outra coisa é a seguinte, a diretoria, para fins de investimento efetivo, esse instrumento ele é usado só para fins de planejamento estratégico ou realmente a diretoria técnica para tomar uma decisão, por exemplo, em redução de perda técnica, ela vai se basear nessa camada de informações para decidir qual é o nível que esse instrumento vem sendo utilizado pela diretoria para investir num determinado segmento. Então, Ricardo, bom dia, assim, obrigada pela tua pergunta. Então, assim, mas só que a qualidade está aqui, ó, é o 5. O DECFEC, a qualidade do serviço está aqui, mas a qualidade do atendimento está aqui, que é o 2, tá? Agora, sim, para que a gente usa a matriz? Na verdade, é para o nosso reporte, tá? O DECFEC está no 5 ali, né, Regiane? Oi? O DECFEC estaria no 5. Né? Isso, está no 5 o DECFEC. Ficou esquisito o serviço, né? Eu trabalhei na Celesc muitos anos, a gente trabalha com qualidade de serviço, ficou esquisito. É outra coisa. Então, assim, eu estou entendendo. É porque quando eu faço, eu defino aqui o que é, né? Mais ou menos, tem uma definição. Mas é isso, tá? Acho que cada um fala, às vezes, de uma forma, né? Mas é isso, porque, entendi, é porque poderia ser qualidade do fornecimento, né? A gente chama do serviço, mas já variou, tá? Porque eu já escrevi fornecimento, eu já escrevi serviço. Agora, sobre para que a gente usa, né? De novo, mas eu uso para o meu reporte, tá? Hoje, para definir o que eu vou reportar no meu relatório anual, né? O que eu pretendo dar foco, né? No meu plano de ação ESG, digamos, entendeu? Mas assim, Ricardo, de novo, né? Porque, na verdade, quando eu faço a matriz, mas como eu trago os fatores de risco, mas também a estratégia, mas essas questões elas já vão estar lá. Mas, na verdade, né, vai ser o contrário. O meu investimento está lá na estratégia, está lá no risco, entendeu? Mas aqui só vai refletir, na verdade, a visão da Light, porque ela já definiu o seu investimento, ela já fez o seu planejamento e vai cruzar com o que o meu stakeholder quer saber. Porque se deixar, né, as empresas tendem a só falar exatamente sobre aquilo onde elas estão investindo, sobre o que elas querem fazer no futuro, entendeu? Sem, de repente, olhar para o outro, né? Mas é essa visão que a GRI trouxe para mudar. Tá? Ficou claro? Que era isso que eu queria saber? Tá? Então, passando aqui, ou seja, então eu trouxe a experiência da Light no painel dos especialistas, no engajamento formal e no que a gente tem feito, que é você atualizar com base mas só que nas interações periódicas que você faz, tá? Então, agora, saindo da Light, que é para eu poder trazer outros exemplos, tá? Eu fui buscar exemplo de consulta aos stakeholders, tá? Mas eu aqui tirei o nome, mas só que da empresa, porque eu não sabia se eu podia falar, então, mas, na verdade, eu, Regiane, recebi um formulário onde me pedem para que eu avalie, tá? Então, como é feita uma consulta via e-mail, tá? Por exemplo, eles mandam um formulário, tá? Então, eles têm aqui, mas eu coloquei só alguns exemplos, porque é uma lista longa, e eles explicam, né, aqui do lado, que é o que tem que ser feito. O que ele está querendo dizer aqui com
preservação ambiental, que é para eu, né, porque eu como stakeholder para eu poder avaliar direitinho. Então, ou seja, eles pedem aqui, mas só que da lista abaixo, selecione 5 temas que, na sua opinião, são os mais relevantes para que a gente trabalhe. Então, ou seja, mas o que ele está captando aqui? É um pouco similar àquele engajamento, né? Ele faz via e-mail, que é bem mais simples, mas só que bem mais barato, certamente, né? Ele está mapeando o que os stakeholders querem saber. Então, eu vou selecionar aqui os temas, e depois de selecionados os temas, para cada tema, mas eu avalio, né, mas como que essa empresa está em relação, né, ao tema, né, mas o quanto que ela está se desenvolvendo no tema, né, que ela desenvolve aquele tema. Pouco, médio ou muito. Mas ele pede, aqui é uma questão aberta, né, sobre o porquê que eu escolhi aquele tema, se eu sentir falta de algum tema, se tem algum tema crítico, né, que eu entendo ser crítico para aquela companhia, né, que eles não apresentaram, e o que a empresa pode fazer para ser mais sustentável. Então, de novo, acho que se vocês observarem, volta um pouco assim, acho que tudo se parece um pouco, né? Porque no fundo eles querem, né? Mas essa empresa fez uma lista longa, ela quer validar essa lista longa, ela quer a minha opinião sobre como ela se posiciona naqueles temas e se está faltando algum tema para que ela inclua no seu reporte, tá? Então, aqui seria uma consulta direta aos stakeholders, mas eu encontrei essa, mas eu já recebi outras, né? Mas também já fui a painéis, né? Então, tem várias formas, vários métodos, né? Acho que o que importa é você definir o método, você registrar o método, você saber como você vai fazer a conta no final para você ter a sua matriz. E isso tudo estar validado junto à direção, entendeu? Não é assim, não sou eu, Regiane, que vou criar e vou colocar lá no relatório. Tem que ser um trabalho formal, tem que ser validado, tá? Tem que ser um compromisso da tua diretoria, porque é um reporte da tua empresa, tá? E aí eu trouxe aqui também... Jane, posso te perguntar? É a Flávia. Quero te perguntar, lá anteriormente, quando você mostrou aquele questionário, você, na opção, a empresa dá a opção de escolher 5 temas, né? Esse aqui? Ah, sim. Isso. Aí, quando ele lá em cima, na página seguinte, tema 1, aí o quanto está desenvolvendo, pouco, médio, ele vai ter que fazer isso para as 5 questões que ele escolheu, né? Isso, para as 5, porque eu botei aqui, isso, eu não expliquei direito, isso, para cada um tema que ele escolheu, ele vai ter que fazer uma avaliação. Ele faz uma avaliação, isso. Ah, tá, compreendi, obrigada. Entendeu? Certamente aqui também vai ter uma nota, né? Porque, de novo, para ter uma matriz, mas eu preciso ter algum critério, algum método para atribuir pesos, notas, né? Que é para eu ranquear, né? Para eu poder priorizar, tá? Aí aqui eu estou introduzindo né? Porque a gente aqui no Finanças e Prática, a gente vai começar, né? Eu acho que o Rubem lá na contabilidade, ele vai avaliar, né, as DFs da Hering, né? Eu acho que se eu estiver enganada, vocês me corrijam, né? Que o nosso próximo ciclo lá do Valuation também vai ser a Hering. Então eu fui atrás da Hering. Eu falei, não, então deixa eu entrar também com os meus colegas. Vamos já também trazer a Hering, né? Acho que para ter acho que é para a gente ter um critério de quais companhias a gente olha, né? Até para, né, o porquê olhar a Hering, né? Então, já que os colegas, né, vão olhar, eu também fui atrás do relatório da Hering, não conheço a Hering, não tenho, né, mas só que não conheço na Hering, então, ou seja, eles fazem relatórios GRI, tá? Eu vi que a análise deles, que eles fizeram engajamento, que eles fizeram a matriz, foi 2016, e vocês olhando, vocês percebem também, vai seguir a mesma lógica, porque se eu tirei lá do relatório deles, eles
fazem engajamento com, né, com os stakeholders, eles priorizam, de novo, ó, vai ter um filtro, mas só que qual o critério? Mas só que intensidade mas só que intensidade, frequência, dependência e que influência desses stakeholders na companhia. Certamente também estão seguindo a AMIL, né, que é uma norma que dá um padrão de como você fazer esse mapeamento, tá? E qual a metodologia para definir a matriz? Então, eles dizem lá que fizeram pesquisa online, depois aprofundaram a análise em um painel, também fizeram entrevistas com os gestores para fazer o link com a estratégia, né? Então, aqui, só que abrindo parênteses, né? De novo, reforçando, né? Toda a materialidade mas que nós fizemos na Light, por exemplo, então a gente sempre cruza ao final, a gente faz o link com a estratégia da companhia, né? Eu acho que fica a dica até para você engajar, né? Acho que a alta liderança para você poder contar a tua história, né? Então, mas essa relação com a estratégia, a relação com as metas da companhia, né? Mas eu acho bem relevante até porque mas o principal desafio de quem é da área de sustentabilidade é que a companhia se reconheça nas suas ações que o que cada um faz contribui para a agenda de sustentabilidade, sim. Né? É o cara que é da segurança, o cara que é da qualidade do fornecimento, o cara que é do atendimento, todos eles estão, sim, contribuindo para uma agenda de sustentabilidade. De novo, é porque o senso comum é a sustentabilidade é você abraçar a árvore, é você fazer ação social, né? Acho que o mais difícil é ter essa visão do negócio, né? Então, mas esse é o grande desafio. Então, voltando aqui, né? Fecha parênteses, então, de novo. Então, eles fizeram a matriz e, ao identificar os temas prioritários para a Hering, então, eles dizem aqui que eles também mapearam riscos, impactos e oportunidades. Então, ou seja, tudo se fala com aquela análise da Light, fala com a análise que essa outra empresa estava fazendo também, tá? Então, ou seja, resumindo, né, acho que para a gente dar aqui o fecho, né, o que é a materialidade, que é o pré-requisito para todo relatório de sustentabilidade com base nas normas GRI. É você mapear os teus stakeholders, é você ter um método para engajamento, que pode ser desde um painel, desde uma dinâmica, também uma consulta, mas só que por e-mail, você fazer, né, o exercício de priorização, tá? Você definir um método, você definir os temas materiais sempre olhando visão interna e visão externa, tá? E você validar isso junto à sua diretoria, tá? Então, aqui, ó, brilha, consegui de novo fechar 10 minutos antes, deixando um tempinho para a gente conseguir discutir, porque a gente nunca consegue discutir, gente. Falar, não sei se ficou claro, não sei se era isso que vocês queriam saber. Pronto, agora eu estou vendo vocês, consigo ver também o chat. Diga. Tem uma pergunta no chat. Se no caso da Light são necessárias quantas pessoas diretamente e em quanto tempo o relatório fica pronto, né? Por tratar-se de muita coisa. Pergunta de prova. Então, vamos lá. Na Light, então, a sustentabilidade, né? Na Light, mas essa questão do reporte fica comigo, né? Então, eu sou a responsável pelo relatório anual da Light, né? Então, como é o processo? Então, como que é o processo? Então, deixa eu falar como é que é o processo, né? A gente tentar resumir aqui. A gente hoje produz o texto do relatório internamente, né? Então, como eu faço? Chega final do ano, eu monto um estudo dirigido, é um questionário para cada área, tá? Então, vai RH, compra de energia, regulação, assim vai.
cada área recebe um questionário, tipo um estudo dirigido, onde eu coloco perguntas que lá atrás mas só que eu aprendi que se chama inteligência estratégica. Você fazer perguntas em que a pessoa não possa responder só que sim ou que não, entendeu? É como você fez, como aquilo evoluiu. Então, qual é o meu objetivo? Sempre. Porque todo relatório a gente coloca compromissos, metas, o que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer. Sempre lembrando que o mais importante é não você falar sobre o passado, porque ele já aconteceu. É você falar sobre o futuro, sobre o que você planeja, o que você espera gerar de valor. Então, eu vou perguntando, olha, sobre tal projeto lá que você se comprometeu, o que você fez? Né? Mas quais são as suas metas para o próximo ano? Por exemplo, eu vou acompanhando ao longo do ano tudo o que aconteceu na companhia. Né? Então, eu relembro a pessoa, olha, tal assunto, como é que está? Ou seja, tem um estudo dirigido onde eu peço, né, a parte qualitativa, que é o texto, e aí também peço os indicadores, né, que são as tabelas, aí é toda aquela loucura dos milhares de números. Então, eu mando isso para as áreas, elas me devolvem, com base nesse questionário, mas eu escrevo o texto, mas eu monto um texto com uma sequência lógica, mas eu monto qual que é o meu esqueleto do texto, né, tipo o sumário, e vou colocando essas informações, porque tem informações de um capítulo, por exemplo, que ele vai juntar várias áreas, né, porque são as áreas, né, mas só que vão se falar para construir um tema. Então, com base nessa boneca, que é o texto bruto, então eu tenho uma pessoa que é a minha redatora, que ela pega esse texto e ela uniformiza o texto, ela vem aí com toda a beleza de escrever, Regiane, mas esse parágrafo aqui não estou entendendo, quem lê não vai entender, só quem é da Light que entende, porque tem termo técnico, então ela tem todo esse trabalho, né? E aí, depois a gente passa para a parte de revisão ortográfica, então eu tenho mas eu tenho uma outra pessoa que aí faz a diagramação, tá? Que pega isso tudo aí dá toda aquela, né, que é aquela belezura, né, que dá o charme. Então tem a diagramação e esse ano pela primeira vez a gente vai ser auditado, né? A gente nunca tinha sido auditado, né? Assim, na verdade por time, tá? Então a gente esse ano, né, a gente nós começamos ontem, na verdade. Então, eu fiz a reunião com a auditoria, então, mas eles pedem a nossa materialidade, eles já pediram os indicadores, e eu, na semana que vem, mas eu mando o texto, porque está sendo revisado. Tá? Então, com base nisso tudo, ela me explicou, tá? Porque eu não passei ainda, eu não vou saber compartilhar com vocês. Então, ela me explicou o seguinte, que ela faz a análise se eu vou estar, de fato, apresentando né, com profundidade os indicadores que são mais materiais. Se ela, por acaso, notar... Mas é como uma auditoria padrão. Se ela notar que falta alguma coisa, ela volta na gente, entende, tá? E, no final, ela dá uma carta que vai anexada, se for o caso, com pontos de melhoria. Né? Eu até comentei com ela porque eu acho bacana, porque aí ela diz o seguinte... Se tiver algum indicador que ele é material e que não está tão aprofundado, né, mas ela coloca como ressalva. Então, isso dá, tipo, acho que uma chancela maior para garantir de que, de fato, a gente é transparente, entendeu? A gente vai estar sendo transparente, a gente tem, não tem, entendeu? A gente sempre preza pela transparência, mas agora acho que vai estar com a chancela, acho que era o que faltava, tá? E a gente lança o relatório Então, qual o trâmite agora? Então, mas toda empresa que é do setor elétrico, o relatório tem que ser aprovado pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Administração para ir para a ANEEL. Então, ele vai para a ANEEL no final de abril. Então, até lá tem todo um trâmite da governança, diretoria, comitê do conselho, conselho fiscal, conselho e para a ANEEL. Entendeu? Aí ele fecha final de abril não, assim, mais, né? Junto com a parte do texto, tem toda a parte do site da Light,
tá? Que aí é o nosso, né? Que aí é o relato que a gente vai falar depois, porque no passado eu tinha uma peça única enorme deste tamanho. Então, aí lá atrás a gente começou a ver, não, olha, eu tenho informação que está na DF, mas eu tenho informação que está no meu release, eu tenho informação que está no formulário de referência, né? Então, mas ou então que está no site da Light detalhado. Então, no corpo do relatório anual, eu sempre busco fazer mais vários links, tá? Fazendo citações, retroalimentando, entendeu? Que é para garantir que tudo se fale no final, que não tenha conflito de dados, tá? É isso. Regiane, Oi, meu. essa carta de que a auditoria pode vir a dar de recomendações, vocês pretendem divulgá-la publicamente? Não, mas ela vem colada no final do relatório, chama asseguração, tá? Tá. Assim, na verdade, né, não foi isso porque nada é sorte na vida, porque a partir desse ano a CVM, esse ano agora, soltou uma resolução lá da CVM que toda empresa que faz relato integrado tem que ser auditada. A sorte é que eu já tinha contratado, senão como é que eu ia correr atrás, né, em cima da hora? Olha, é que geralmente, né, Hã? fazendo um paralelo com as DFPs, né, tem aquele texto padrão da auditoria, né, que não é bem a carta de recomendação que os administradores recebem. É por isso que eu fiz a pergunta. Não, assim, então, Valdir, eu vou te falar, mas eu vou te responder isso depois, então, porque eu não sei. Tranquilo, foi só curiosidade. Tá? É porque é uma asseguração limitada, que é o nome... exatamente, porque eu trabalhei, eu sou da CVM, né? Eu fui da CVM. Né? Então, isso. A gente recebe, para arrancar essa carta de recomendações, era horrível. Não, menino, não, isso... então, deve... Não sei, porque, por exemplo, a gente... Dia de divulgação, porque eu sou RI, né? Aí, dia de divulgação, fica todo mundo sentado lá no RI esperando. O que falta? Falta a carta. Aí, 10 horas da noite, o que falta? Falta a carta. Agora que eu entendi. Então, já falamos sobre isso. Eu falei, Rodrigo, estou preocupada. Regiane, te aguenta, tenha paciência, que você sabe como é que vai ser, né? Vai ser... Lá atrás você pedia a carta, né? Lá atrás você pedia. É assim com todo mundo. Ele fala, só fecha quando acaba, porque até a hora de fechar está ali no... Lá atrás você pedia essa carta, né? Muitos administradores tinham cara de pau e falavam, não, o que a auditoria faz é um papo com a gente, não coloca formalmente a carta. Gente, espero que tenha ficado claro, tá? Eu tentei compartilhar aqui a minha experiência lá com a definição de materialidade, né? A gente teve outros eventos ao longo desses anos, mas eu trouxe os que são mais relevantes, assim. Acho que mais emblemáticos, tá? Mas excelente, Regiane, excelente. Tá? Eu acho que a turma que está chegando aí é o caminho das pedras. Né? É isso assim, vamos fazer relatório, vamos começar. Não é o bicho de 7 cabeças, tá? Mas esse método aí que nós fazemos agora, mas eu mas eu sempre agradeço, eu fiz com a Gláucia, da GRI, que ela falou para mim, não, Regiane, faz você, não faz, pega você, faz, você não precisa mais ficar gastando mufa, monta o teu método. Então, mas ela me deu a dica, na época eu fui com uma colega a Sônia, que ela trabalhava naquela EDP, que é quem me deu a dica da conta. Eu falei, mas Sônia, como é que eu faço a conta? Não, Regiane, vamos almoçar, ela me passou, mas eu faço assim. E aí segui, entendeu? Então, de lá para cá, a gente tem feito internamente, tá? Então, sugiro a todos que façam, que é muito legal. Esse mundo GRI, a gente se apaixona, não quer mais largar. Eu sou suspeita. Tá bom, gente? Ótimo, gente. Parabéns. Tá? Então, a gente se Parabéns, mesma bate-hora, bate-local semana que vem. Tá? A gente troca ideia lá no nosso núcleo sobre o que a gente vai falar semana que vem. Tá?
E aí eu quero assim, mas eu acho que eu encerro aqui, né, gente, que o Marcelo falou. Eu acho que não sei se o Marcelo está aí, Marcelo. Pode colocar aí para Tá, não, tá aí. Então, olha só, você vai. Primeiro de tudo, obrigado a todo mundo aí, a presença de todos, tá? Somos poucos, mas somos seletos, poucos, mas seletos. Regiane, como é que você vai fazer? No canto inferior direito tem um Live ali escrito, tá? O Live Meeting. Wendy, você clicar nisso, ele vai perguntar End Meeting for All, você diz que sim, vai derrubar a reunião inteira, aí vai aparecer um pop-up você fazendo, convertendo. Deixa quieto lá, tá? Aí vai demorar um pouquinho, alguns minutos, vai salvar lá numa pasta dentro de documentos, é um arquivo grande, depois você me manda para eu botar lá no YouTube, tá bem? Tá bom, então, combinado. Gente... Qualquer dúvida, me fala aí. Queridos, obrigado, viu? Um bom dia a todos, dia abençoado para todos. Bom dia, pessoal. Bom te ver aqui, viu, Flávio? Firme aí, viu? Bom te ver. Obrigada. Tchau, Marcelo. Tchau, gente. Bom dia, pessoal. Vou derrubar aqui, hein? Senhora, vai lá. Tchau, bom dia, gente.